Palavra do dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje, quinta-feira, começamos o Tríduo Pascal nesta Quinta Santa. Começamos hoje e só terminamos essa celebração na Vigília Santíssima do Natal. Hoje nós celebramos a instituição da Eucaristia e do sacerdócio e nós amanhã iremos celebrar a celebração da Paixão do Senhor e próximo sábado a solene Vigília Pascal, a mãe de todas as vigílias. Começando hoje, terminando sábado. E meus irmãos e irmãs, hoje nesta Quinta-feira Santa, nós celebramos com muitíssima alegria a instituição da Eucaristia e do sacerdócio. Que maravilha este dia de hoje, em que nós queremos rezar como até mesmo nos motivava a fazermos esse gesto. O Santo Padre, o Papa Leão XIV, motivava toda a igreja a rezar pelos sacerdotes, por todos os sacerdotes do mundo inteiro. São os sacerdotes que trazem para nós Jesus. São os sacerdotes que trazem para nós o céu. São Padre Pio de Pietrelcina dizia que é mais fácil o mundo viver um dia sequer sem o sol do que viver sem a Eucaristia. Sem os nossos sacerdotes não haveria Eucaristia. São João Paulo II dizia que a igreja vive da Eucaristia. E a igreja vive da Eucaristia graças aos sacerdotes. Por isso nós precisamos rezar demais pelos sacerdotes. Reze neste dia de hoje pelo seu padre. Entregue a vida do seu padre ao Senhor. E nesta celebração em que nós vemos sobre a instituição da Eucaristia e do sacerdócio, nós veremos no rito celebrativo o gesto do lava-pés. Que maravilha, meus irmãos e irmãs, que olhar para os sacerdotes, nós podemos contemplar o divino que se rebaixa. É Deus que se rebaixa a cada sacerdote. É Deus que se rebaixa e se inclina a cada sacerdote. Por isso que o sacerdote é retirado do meio do povo, formado e é colocado de volta no meio do povo. Quando Cristo chama as vocações daquela pessoa, ele chama, o forma, e quando ele chama, ele faz um gesto com todos os sacerdotes. Ele se inclina, olha no olho, lava, purifica e devolve para o povo. Meus irmãos e irmãs, em cada sacerdote nós vemos o rosto de Jesus. E isso deve ser muito forte para cada um de nós. Em cada sacerdote, quando estão revestidos das vestes sacras, você pode olhar e pode sair proclamando: eu vi Jesus. Quem nunca viu o rosto de Jesus, pode olhar para o Padre e dizer: eu vi hoje o rosto de Jesus. Eu pude contemplar o rosto de Jesus. E sabe por que isso acontece? Porque Jesus é aquele que se inclina. Ele não se inclinou apenas diante de dos 12 apóstolos, mas ele se inclina diante de cada sacerdote para lavar os seus pés, para lavar, para purificar, para que nós possamos olhar para todos os padres e ver o rosto dele. Ele se inclina para ali elevar cada sacerdote. É isso que Jesus faz. Por isso, meus irmãos e irmãs, existe uma serva de Deus que ela proclamava o seguinte:
que quando olha para os sacerdotes celebrando, ela disse que tinha vontade até mesmo de beijar o chão em que aquele sacerdote estava pisando, porque estava beijando os passos de Jesus. Ela também dizia que quando via o sacerdote, tinha vontade de beijar os seus pés. Beijar os seus pés, derramar a sua vida nos pés de cada sacerdote que ela via. Mas sabe por quê, meus irmãos? Essa serva de Deus proclamava isso porque ela pôde entender a celebração de hoje, da instituição da Eucaristia e do sacerdócio. Que nós possamos olhar para cada sacerdote e ver o rosto de Jesus. Olhar para cada sacerdote e ver ali e contemplar o rosto de Jesus. Precisamos, diante daquele convite que o Senhor nos fazia no último domingo, matar o nosso olhar. O nosso olhar, às vezes, que olham para os sacerdotes e olham de uma maneira tão torta, olham de uma maneira tão errada. Precisamos morrer nos olhos para começarmos a olhar Cristo impresso em cada sacerdote, porque são os sacerdotes que trazem para nós, mediante suas fraquezas, é verdade, mas são eles que trazem para nós o céu, são eles que trazem para nós o rosto de Jesus. Rezemos por todos os sacerdotes, amemos os sacerdotes, zelemos pelos sacerdotes e possamos ver o rosto de Cristo neles. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Compartilhe essa palavra com outras pessoas. Compartilhe para outros sacerdotes também essa palavra, dizendo que você ama o seu sacerdote.